pequeno Hans era uma criança de 3 anos que morava com seus pais. Desde muito cedo, ele demonstrava muito interesse pelo seu órgão sexual, que denominava como faz-pipi. A curiosidade de Hans só aumentava. Com 3 anos e 9 meses, passou a observar e investigar se o pai dele também tinha pipi. Ele ficava observando os pais trocando de roupa e uma vez ele perguntou para sua mãe: "Ô mamãe, você tem um faz-pipi?" E sua mãe respondeu: "Eu tenho sim, meu filho." E ele disse: "Eu pensei que seu faz-pipi era tão grande, igual o pipi do cavalo." Aos 3 anos e meio, sua mãe o viu tocando com a mão no pênis e o ameaçou com as palavras: "Ai, ai, Hans, eu queria chamar o Dr. A para cortar fora o seu pipi. Aí como você vai conseguir fazer xixi?" E Hans respondeu: "Ué, com o meu traseiro." Enfim, chegou o grande evento na vida do Hans, o nascimento da sua irmãzinha Hannah. Nos últimos dias, seus pais haviam lhe dito algumas vezes que a cegonha iria trazer um menino ou uma menina. Começou o trabalho de parto no quarto dos pais e Hans ouvia sua mãe gemer. Então pergunta: "Por que ela está tossindo tanto? Eu tenho certeza que a cegonha vai vir hoje." Depois do nascimento do bebê, Hans foi levado para o quarto conhecer sua irmãzinha. Entretanto, a primeira coisa que viu foi uma bacia cheia de sangue ao lado da cama. Foi quando nasceram as suas primeiras dúvidas sobre a cegonha. Hans se sentiu em segundo plano pelos seus pais nos primeiros dias de vida de Hannah. Adoeceu com dor de garganta e durante sua febre ouviram ele dizer: "Mas eu não quero uma irmãzinha." Enquanto Hans olha com atenção sua mãe dando banho em Hannah, ele observa o órgão genital dela, acreditando que quando ela crescer, o seu pipi irá crescer também. Aos 4 anos, Hans e sua família mudam-se de casa. Ele conhece sua nova vizinha de 7 anos e passa a observá-la durante horas. Quando Hans tinha 4 anos e meio, ele conheceu outras vizinhas, quem ele sempre abraçava e beijava, porém, ao mesmo tempo, as tratava com agressividade e arrogância. Certa vez, a mãe de Hans lhe dava um banho. Antes de secar e passar talco, sua mãe tomava cuidado para não tocar seu pênis. Porém, Hans pergunta: "Por que você não coloca o dedo ali?" E a mãe responde: "Porque seria uma coisa porca, meu filho, não é uma coisa decente." E ele responde rindo: "Mas é gostoso." Um dia, Hans relata um sonho. O sonho se baseava no jogo de prendas, onde ele estava brincando de cobrar prenda com suas vizinhas. Porém, Hans queria que aquele que tirou a prenda não fosse obrigado a dar os beijos ou levar as bofetadas como de costume, mas sim ajudá-lo a fazer xixi, o que para Hans evidentemente era agradável. Outro dia, Hans observava sua irmãzinha tomando banho e finalmente reconheceu a diferença entre os genitais masculinos e femininos, ao invés de negar a sua existência. Após um tempo, o pai de Hans enviou uma carta para Freud com notícias sobre Hans. Nos últimos dias, ele tinha apresentado um distúrbio nervoso que estavam os assustando muito. O pai relatou que à noite Hans ficava muito sentimental. Acordava chorando, dizendo que, quando dormia, pensava que a mãe havia ido embora e que não a teria mais para fazer carinho. E sempre depois disso, sua mãe o levava para dormir com ela. Certo dia, ele foi passear com a babá na rua e começou a chorar pedindo: "Eu quero ir embora fazer carinho com a mamãe." Até o início da noite, Hans estava tranquilo, porém, como de costume, à noite ficou visivelmente angustiado, querendo os carinhos da mãe novamente. Alguns dias depois, sua mãe decidiu levar Hans para passear e se assustou novamente quando ele começou a chorar e disse: "Mamãe, eu tive medo de um cavalo me morder." Aqui temos o início da ansiedade de Hans e o início de sua fobia por cavalos. Em uma conversa, o pai de Hans diz a ele: "Sabe que se você não pegar mais no faz-pipi, a sua bobagem vai diminuir, né?" Hans chamava de bobagem a sua fobia. Então respondeu: "Mas eu não pego mais no faz-pipi." E alguns dias depois, seu pai lhe explicou que sua irmã não tem um faz-pipi como ele, que meninas e mulheres não têm faz-pipi. Certo dia, Hans acorda assustado e diz ao pai que colocou a mão no faz-pipi. Conta ao pai que vê a mãe de camisa, mas que a camisa era tão curta que ele podia ver o faz-pipi, e que mostrou à amiga o faz-pipi dele, o que deixa claro que Hans não aceitou claramente que as mulheres não têm um faz-pipi.
Em um programa de família no domingo, durante o passeio, Hans demonstra sentir medo de animais grandes que antes ele olhava sem temor. Desviava os olhos dos cavalos e negava entrar no local onde ficam as girafas. Tampouco quis ver o elefante, que normalmente sempre o divertia. Uma noite, Hans entra no quarto dos pais e seu pai pergunta se ele está com medo. Hans responde: amanhã eu conto. No dia seguinte, o pai pergunta com detalhes e Hans relata que tinha uma girafa grande no quarto e outra girafa toda amarrotada. E diz: a grande gritou porque eu tirei dela a amassada. De repente, ela parou de gritar e eu sentei em cima da amarrotada. Durante alguns dias, Hus confessa pequenas vontades de fazer coisas proibidas. E essas travessuras proibidas que ele executa na fantasia, o pai está presente e é preso juntamente com ele. Em uma conversa, Hus diz ao seu pai: papai, eu pensei uma coisa. Eu estava no banho e veio o encanador. Primeiro, ele pegou uma grande broca e bateu no meu estômago. Depois ele tirou meu traseiro com um alicate e me deu outro, e depois fez o mesmo com o meu faz-pipi. O pai fala: ele te deu um faz-pipi maior e um traseiro maior? E o Hans responde: é. E o pai fala: como os do papai, porque você queria ser o papai? E o Hans diz: sim, e um bigode como o seu eu também queria ter, e cabelos assim, indicando os pelos no peito do pai. Por fim, o pai de Hans, ao ver ele brincar com seus filhos imaginários, fala: seus filhos estão vivos? Você sabe muito bem que meninos não podem ter filhos. E o Hans responde: eu sei, papai. Antes eu era a mãe deles, agora eu sou o pai. E o pai pergunta: e quem é a mãe das crianças? O Hans responde: bom, a mamãe. E você é o vovô. O pai diz: então você queria ser grande como eu, estar casado com a mamãe e ela ia ter filhos. E o Hans diz: é, eu quero isso. As coisas estavam se encaminhando para uma conclusão satisfatória. Ao invés de eliminar seu pai, concede-lhe a mesma felicidade que ele mesmo desejava. Torna-o seu avô e casa com sua própria mãe. Freud conclui com a última fantasia de Hus. A ansiedade que foi provocada pelo seu complexo de castração também foi superada e suas dolorosas expectativas receberam uma transformação mais feliz. Sim, o médico encanador surge para retirar seu pênis, mas somente para lhe dar um maior em troca. De resto, nosso jovem investigador chegou um pouco cedo à descoberta de que todo conhecimento é um monte de retalhos e que cada passo à frente deixa, atrás, um resíduo não resolvido.